Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas opções de jogadores que estão no Flamengo, outros que já passaram, que pode ser alguma alternativa para o Remo nessa temporada, até porque o Marcos Braz, né, que trabalhou e foi presidente, né, e tudo mais do Flamengo durante muito tempo, conhece certamente vários jogadores, inclusive o próprio Sérgio Papelin já trouxe alguns atletas que ele tinha trabalhado anteriormente no Fortaleza, então é uma coisa que acontece bastante. Eu vou focar aqui em algumas peças, alguns que chegaria para ser titular, outros um atleta mais jovem com potencial de longo prazo, algum outro mais caro que eu não acredito muito, mas aqui para dar uma opção para vocês. Então bora começar. A primeira opção aqui seria do atacante o Ayrton, que tem no total 21 anos e que atualmente está jogando a segunda divisão do futebol português lá pelo Leixões, né? Ele tem até que números interessantes, 31 jogos, 8 gols e 3 assistências. Pelo que eu vi aqui, ele tem contrato com essa equipe longo ainda, mas o Flamengo negociou ele, né, com um valor próximo de 6 milhões de reais, porém mantendo um percentual de olho numa venda futura. Então, quem sabe um empréstimo sem compensação financeira, né, para o jogador se valorizar, até porque o Leixões não subiu, e aí é melhor ele jogar uma segunda divisão do Brasil do que uma segunda divisão do Campeonato Português, pelo menos eu acho, né, a não ser que apareça um outro clube da primeira interessado, aí valeria mais a pena, porque brasileiro em Portugal, se fizer uma boa temporada, certamente se valorizaria bastante. Ele que surgiu com grande potencial na base do Flamengo, no caso aí 2021, 22 e 23 teve bons números, e no profissional somou até que algumas partidas, mas não foram tantas, né? Somando aqui tudo de cabeça, acho que vai dar 11 jogos ou 10 com um gol apenas e uma assistência, né? Então ele é um ponta de 21 anos, acho que seria uma alternativa e uma opção aqui, né, lá do futebol português. Lembrando que ele surgiu desde antes do período que o Marcos Braz estava na frente do Flamengo e é um exemplo, né, do atacante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, conta aí com a sua ajuda. Assim que chegarmos a essa meta, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial para vocês do Clube do Remo. Então, conta aí com a sua ajuda e com a sua inscrição. E também aqui nós trazemos em média 5, 6, 7 vídeos por semana do Remo. Já se inscreva para não perder nada. Bora falar de um aqui que é igual eu falei, seria aquela opção de um atleta mais caro, né? Que eu não acredito muito que possa acontecer, mas você vai saber, né? Que é o Pablo, 33 anos de idade, tem contrato com o Flamengo só até o final desse ano e está encostado desde o ano passado, né? Para falar a verdade, desde 2023. Contratação que eu jurava que iria dar certo, não foi o que aconteceu. Ele teve ótimas passagens pelo Avaí, Ponte Preta, aí foi para o Corinthians, convocado para a seleção, umas temporadas boas lá no Bordeaux da França, quando ainda era um time da primeira divisão. Passou na Rússia e chegou no Flamengo em 2022, né? Apesar disso, teve alguns títulos, né? Pra você ver, um brasileiro pelo Corinthians, outro pelo Flamengo, uma Copa do Brasil pelo Flamengo e uma Libertadores naquele ano de 2022. Então, se você for ver, só 4 jogos nesse ano, quando o Flamengo estava com o time da base, né? Ele jogou 4 partidas como titular e aí teve especulações dele em outros clubes da Série A, porém, eu lembro que não era tantas assim não, porque ele não vinha conseguindo jogar. No ano passado até foi emprestado pro Botafogo, né? Que eu não sei se ele ficou até o final do ano, enfim, porque senão ele teria 2 Libertadores, né? Mas enfim, tá aqui somente uma. Foi emprestado, fez uma partida apenas contra o Juventude, lá no dia 21 de abril do ano passado. Então assim, não tem jogado realmente e tá com 33 anos. Será que realmente um time da Série A teria interesse? Olha, eu acho que ele caberia em vários times, tá? Por exemplo, no Grêmio, no Mirassol, um bom reserva no Fortaleza, não sei. Mas na Série B também acho que teria outros interessados, né? Igual o Goiás, talvez, com uma condição financeira boa, o Curitiba, o Atlético Paranaense, ou o Remo ali faria uma investida alta. Ainda assim, acho um baita zagueiro, 33 anos, está longe de se aposentar. Ele não tem conseguido jogar mais por uma questão de opções dos treinadores que passaram, né? Tudo bem, já passaram vários no Flamengo aí, ele nunca conseguiu ter uma sequência muito longa, mas acho que na Série B certamente ele daria conta do recado. Outro recado aqui é para você que quer comprar sua camisa do Remo aqui na Foot Fanatics, com várias opções, né? Desse ano, do ano passado. Aqui tem um link, né, com desconto do canal. Você ainda ajuda o canal, ajuda o Remo, que são camisas oficiais. E ainda tem um desconto bem legal. E de vários outros clubes nacionais e internacionais. Olha, essa edição aqui do Santos também, né? Muito bonita, realmente sensacional. Os modelos, né, que você pode encontrar aqui de clubes nacionais, internacionais. Por exemplo, você vem aqui, ó, do futebol inglês, futebol alemão, enfim. Fica de olho que às vezes tem umas promoções interessantes de camisas profissionais, né? Igual essa camisa aqui do Rodri personalizada, 119. Pô, camisa às vezes você presentear ou que você gosta de futebol alternativo, pode ser bem interessante. O link vai estar aqui embaixo então para vocês na descrição da Foot Fanatics.
Mais um aqui é o Cleiton, que é uma opção de zagueiro mais jovem. Ele começou a jogar nesse ano 5 partidas como profissional, ano passado também tinha somado 5 jogos e 2023 3 partidas, sempre no início do estadual. E aí ele foi firmado, né, como um jogador da equipe da base, inclusive ficou no banco, né, nos jogos na Libertadores, na Copa do Brasil, fora de casa contra o Palmeiras. Então um zagueiro reserva que o Flamengo enxerga com potencial. Só que às vezes pode ser bom, né, um empréstimo para ele ter um pouco mais de rodagem. Lembrando que ele tem 22 anos, então ele não pode mais jogar no time sub-20. E também ele é canhoto, ele tem quase 2 metros, né? Deixa eu ver, é 1,94. Então até já vi alguns lances dele na base. Era um jogador que vinha se destacando bastante, inclusive, né, convocado para a seleção brasileira. É claro, é difícil você imaginar um atleta que ainda não teve experiência, né, apenas 15 jogos no profissional, chegar e ser titular. Mas para complemento de elenco pode ser uma opção também. Como por exemplo, né, esse ponto aqui, ó, que é o Shola, o nome dele, acho que seria isso, né? Ele é um ponta esquerda ou ponta direita que é da Nigéria. Eu lembro quando o Flamengo contratou ele no ano passado, ele já teve 5 partidas no profissional e aí tem se destacado bastante no time sub-20 nesse ano. 3 gols, 3 assistências entre Libertadores e Brasileiro, ambos sub-20. Libertadores sub-20, 2 gols e 2 assistências. Ele já tem 20 anos também, então não é um cara de 17, 18. E aí atacante é muito mais fácil de você testar, né? Você contrata ele aí, pode dar alguma sequência na Série B, alguma minutagem, pode acabar sendo uma opção. Ponta esquerda, ponta direita, contratado naquela gestão do Marcos Braz. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um também que está lá no futebol português é o Gabriel Noga. Ele tem 23 anos de idade, estava anteriormente, né, nessa equipe chamada Oliveirense e pertence ao Leixões. Então, situação muito parecida. Ele foi lá para o Leixões de Portugal por um valor bem baixo, acho que foi menos de R$1 milhão na época, e aí o Flamengo ficou com um percentual de olho numa venda futura. Até lembro que teve especulação dele no Goiás, no Atlético Goianiense e tudo mais, em 2022. Naquela ocasião ele foi emprestado para o Bahia e para o Atlético Goianiense, né? Até pensei que não tinha sido concretizado, mas somou apenas 3 partidas pelo Atlético e 1 gol. Ainda jogou 2022 uma partida, 24 uma partida também pelo Flamengo, anteriormente, né, 2021 5 jogos, 4, é porque ele surgiu muito cedo. Então, ele já passou por vários clubes, foi para Leixões de Portugal e ainda assim não tem conseguido jogar, né, no Leixões. Foi para essa equipe aqui, né, Oliveirense, e somou 16 partidas apenas nessa última temporada. Deixa eu pegar aqui o número para vocês, mas dá para ver que ele ficou muito mais no banco de reservas. Então o empréstimo dele acho que pode ser uma boa, até porque só para ficar reservas, né, de um time que é da segunda divisão de Portugal. Ele já estava no outro time da segunda, e aqui no Brasil todo mundo via ele com grande potencial. Eu acho que compensaria bastante, né, dependendo, até poderia chegar de graça, porque até agora não conseguiu se firmar no futebol português, e isso acontece muito, né, às vezes não é porque o cara é ruim, é porque realmente é outra liga e tudo mais, outro país, às vezes não consegue ter essa adaptação tão rápida. Eu ficaria de olho, acho que uma baita oportunidade que está aí no mercado também. Mais um aqui é o Wallace Ian, ele que é um jogador também com muito potencial, opção de centroavante ou meia ofensivo, tá? 20 anos, começou a jogar esse ano também como profissional, teve no total, né, 13 partidas no Flamengo, 4 gols e 3 assistências, números muito bons, certo? Só que ele não tem conseguido jogar com tanta frequência, né? Então, você pega aqui nos últimos 5 jogos no Flamengo, ele entrou em apenas 2 e vem ganhando minutos aos poucos, é muito mais num time reserva, até por conta do bom campeonato estadual que ele fez, né? Ele fez 4 gols consecutivos no estadual, é um jogador que é tratado como uma grande joia, então não acho que é fácil também, apesar dele ser jovem, né? Porque tem ganhado até com um certo espaço nesse ano pelo Flamengo. Lembrando que no ano passado o Sub-20 foi muito bem, 12 gols e mais 10 assistências em 38 jogos. Ele soube aproveitar também as oportunidades jogando mais centralizado, quando o Flamengo estava sem o Pedro e em alguns momentos também quando estava sem o Arrascaeta, como opção ali de um meia, né, armador também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Tô curioso para saber. E o último aqui é o Thiaguinho, que é uma opção que não seria viável agora, quem sabe pro ano que vem. Por quê? Ele rescindiu com o Flamengo esse ano, fez 3 jogos no Carioca e 1 gol, foi pro CRB, onde soma números interessantes até aqui, né? Pelo CRB, 3 gols em 19 jogos, além de uma assistência, inclusive foi titular nessa derrota do Remo para o CRB, jogou os 90 minutos. Então ele é revelado na base do Flamengo, teve muito destaque na base do Náutico, inclusive o Flamengo compra ele, né, por alguns milhões, acho que foi 4, 5, passa por empréstimo no CSA, Sampaio Corrêa, foi muito bem no ano passado no 13 da Paraíba, onde somou bons números na Série C do Brasileirão, não, Série D. Série D, 10 gols em 19 jogos, jogador que eu ficaria de olho, tem só 24 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui, o que você tem a dizer desses outros nomes também, né? Se tem algum aqui que você vê com bons olhos, se o Marcos Braz vai focar, né, em jogadores que ele já passou
lá na equipe do Flamengo. Vou deixar para vocês o link aqui da Foot Fanatics com várias opções de camisas, vão estar aqui embaixo, e outros vídeos também do Leão relacionados. Então tudo aparecendo aqui na tela final para vocês. Valeu, galera!